Antes de começar, vamos orar? Jesus Cristo, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada, Senhor, pela Tua graça, a Tua misericórdia que já se renovou essa manhã sobre as nossas vidas, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor, traz paz ao nosso coração, a paz que excede o entendimento, Senhor. Traz, Senhor, novas revelações. Aumenta, Senhor, a nossa fé, Deus. Faça com que o nosso relacionamento contigo venha se estreitar, Senhor. Que a gente possa ficar mais íntimos a cada dia, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós repreendemos todo embaraço, Senhor, toda confusão, tudo aquilo que vem para perturbar, Senhor. Em nome de Jesus, declaramos, Senhor, que o Teu Espírito estará nesse dia conosco, nos trazendo vitória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bom dia, ou boa tarde, né? Não sei quando que eu vou conseguir subir esse vídeo. Eu estou gravando agora, nesse mesmo dia pela manhã. Estou atrasada. Meus irmãos, minhas irmãs, me perdoem. Acabou que ser mãe é ter aquela falsa sensação de controle indo embora, né? Que a gente acha que vai conseguir fazer as coisas assim, assim, assado, e nem sempre sai como a gente planeja, como a gente se programa, né? Mas o importante é que nós vamos fazer a leitura do dia, mesmo um pouco atrasado, tá bom? Então vamos dar início ao dia 44. Hoje a gente vai estar lendo Números do 5 ao 7. Números 5. O Senhor disse a Moisés: ordene aos filhos de Israel que expulsem do arraial todo leproso, todo que tiver fluxo e todo impuro por ter tocado em algum morto. Tanto homem como mulher devem ser expulsos do arraial para que não contaminem o arraial no meio do qual eu habito. Os filhos de Israel fizeram assim e os expulsaram do arraial. Como o Senhor havia falado a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. E o Senhor disse ainda a Moisés: diga aos filhos de Israel, quando um homem ou uma mulher cometer algum dos pecados que as pessoas cometem, ofendendo ao Senhor, tal pessoa é culpada. Confessará o pecado que cometer e pela culpa fará plena restituição. Lhe acrescentará a sua quinta parte e dará tudo àquele contra quem se fez culpado. Mas se esse homem não tiver parente chegado a quem possa fazer restituição pela culpa, então o que se restitui ao Senhor pela culpa será do sacerdote, além do carneiro expiatório com que se fizer expiação pelo culpado. Toda a oferta de todas as coisas santas dos filhos de Israel que trouxerem ao sacerdote será deste, e também as coisas sagradas de cada um, o que alguém der ao sacerdote será deste. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, de maneira que algum homem tenha tido relações com ela e for oculto aos olhos de seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo ela se contaminado, e contra ela não houver nenhuma testemunha, e não for surpreendida em flagrante, e o espírito de ciúmes vier sobre o marido, e ele tiver ciúmes de sua mulher, por ela se haver contaminado, ou se ele tiver ciúmes, mesmo que ela não tenha se contaminado, então esse homem levará sua mulher ao sacerdote, juntamente com a sua oferta por ela, 2 litros de farinha de cevada, sobre a qual não derramará azeite, nem sobre ela porá incenso, pois é oferta de cereais por ciúmes, oferta memorativa, que traz a iniquidade à memória. O sacerdote levará a mulher para a frente e colocará diante do Senhor. O sacerdote colocará um pouco de água santa num vaso de barro, também pegará do pó que houver no chão do tabernáculo e o colocará na água. Apresentará a mulher diante do Senhor e soltará a cabeleira dela, e lhe porá nas mãos a oferta memorativa de cereais, que é a oferta de cereais por ciúmes. A água amarga, que traz consigo a maldição, estará na mão do sacerdote. O sacerdote fará com que a mulher jure, dizendo-lhe: se ninguém teve relações com você, e se você não se desviou para a impureza, estando sob o domínio de seu marido, você será livre dessas águas amargas que trazem maldição. Mas se você se desviou quando sob o domínio de seu marido e se contaminou, e algum homem que não é seu marido teve relações com você, então o sacerdote fará com que a mulher tome o juramento de maldição e lhe dirá: o Senhor ponha você por maldição e por praga no meio do seu povo, fazendo com que você fique estéril e enche o seu ventre, e que esta água amaldiçoante penetre nas suas entranhas, para fazer com que enche o seu ventre e você fique estéril. Então a mulher dirá: amém, amém. O sacerdote escreverá estas maldições num livro e com a água amarga as apagará. E fará com que a mulher beba a água amarga, que traz consigo a maldição, e sendo bebida, lhe causará amargura. O sacerdote pegará a mão da mulher e a oferta de cereais por ciúmes, e a moverá diante do Senhor, e a trará ao altar.
Pegará um punhado da oferta de cereais, da oferta memorativa, e o queimará sobre o altar, e depois fará com que a mulher beba água. E havendo-lhe dado de beber aquela água, se ela tiver se contaminado, tendo sido infiel ao seu marido, a água amaldiçoante entrará nela para a amargura, e o seu ventre ficará inchado, e o útero secará. A mulher será por maldição no meio do seu povo. E se a mulher não tiver se contaminado, mas estiver pura, então será livre e poderá ter filhos. Esta é a lei para o caso de ciúmes, quando a mulher, sob o domínio de seu marido, se desviar e for contaminada, ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes e tiver ciúmes da sua mulher, apresente a mulher diante do Senhor, e o sacerdote execute nela toda esta lei. O homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. Número 6. O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: Quando alguém, seja homem ou mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se ao Senhor, deverá abster-se de vinho e de bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará suco de uvas, nem comerá uvas frescas nem secas. Todos os dias do seu nazireado não comerá nada que venha da videira, desde as sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando o cabelo crescer livremente. Todos os dias da sua consagração ao Senhor não se aproximará de um cadáver, mesmo que se trate de seu pai, de sua mãe, de seu irmão ou de sua irmã. Por eles não se contaminará quando morrerem, porque o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Por todos os dias do seu nazireado será santo ao Senhor. Se alguém vier a morrer junto a ele subitamente e contaminar a cabeça do seu nazireado, rapará a cabeça no dia da sua purificação. No 7º dia, ele rapará a cabeça. No 8º dia, trará 2 rolinhas e 2 pombinhos ao sacerdote à porta da tenda do encontro. O sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado e outro para o holocausto, e fará expiação por ele, visto que pecou relativamente ao morto. Assim, naquele mesmo dia, consagrará a sua cabeça. Então consagrará os dias do seu nazireado ao Senhor, e para a oferta pela culpa trará o cordeiro de 1 ano. Os dias antecedentes serão perdidos, porque o seu nazireado foi contaminado. Esta é a lei para o nazireu. No dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, será trazido à porta da tenda do encontro. Ele apresentará a sua oferta ao Senhor, um cordeiro de 1 ano sem defeito, um holocausto, e uma cordeira de 1 ano sem defeito para oferta pelo pecado, e um carneiro sem defeito por oferta pacífica, e um cesto de pães sem fermento, bolos feitos da melhor farinha, com azeite amassados, e pãezinhos bem finos, feitos sem fermento, e untados com azeite, bem como a oferta de cereais e as suas libações. O sacerdote os trará diante do Senhor, e apresentará a oferta pelo pecado e o holocausto. Oferecerá o carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor com o cesto dos pães sem fermento. O sacerdote apresentará também a devida oferta de cereais e a libação. O nazireu à porta da tenda do encontro rapará a cabeleira do seu nazireado, e pegando o cabelo o porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Depois o sacerdote pegará o quarto dianteiro do carneiro, já assado, um bolo sem fermento do cesto, e um pãozinho bem fino feito sem fermento, e os porá nas mãos do nazireu, depois de haver este rapado o cabelo do seu nazireado. O sacerdote os moverá em oferta movida diante do Senhor. Isto é santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta movida e com a coxa da oferta. Depois disto, o nazireu pode beber vinho. Esta é a lei para o nazireu que fizer voto. A sua oferta ao Senhor será segundo o seu nazireado, além do que as suas posses lhe permitirem. Segundo o voto que fizer, assim fará conforme a lei a respeito do seu nazireado. O Senhor disse a Moisés: Fale com Arão e com os seus filhos, dizendo que abençoem os filhos de Israel do seguinte modo: O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Assim os sacerdotes porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Número 7. No dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, ele o ungiu e o consagrou juntamente com todos os seus utensílios, bem como o altar e todos os seus pertences. Então os chefes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram chefes das tribos que haviam precedido o censo, ofereceram e trouxeram a sua oferta diante do Senhor: 6 carros cobertos e 12 bois.
Cada dos chefes ofereceram um carro e cada um deles um boi e os apresentaram diante do tabernáculo. O Senhor disse a Moisés: receba as ofertas deles, e serão destinadas ao serviço da tenda do encontro, e entregue essas ofertas aos levitas, cada um segundo seu serviço. E Moisés recebeu os carros e os bois e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu serviço. 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu serviço, sob a direção de Itamar, filho de Arão, sacerdote. Mas aos filhos de Coate não deu nada, porque a cargo deles estava o santuário, que deviam levar nos ombros. Os chefes trouxeram as ofertas para a consagração do altar no dia em que foi ungido. Sim, apresentaram a sua oferta diante do altar. O Senhor disse a Moisés: cada chefe apresentará no seu dia a sua oferta para a dedicação do altar. No primeiro dia, quem apresentou a sua oferta foi Naasson, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. A oferta dele foi um prato de prata, pesando 1,560 kg. Uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite para oferta de cereais. Um recipiente de 120 gramas de ouro, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, e esta foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia, quem apresentou a oferta foi Natanael, filho de Zuar, chefe de Issacar. Como a sua oferta apresentou um prato de prata pesando 1,560 kg, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite para oferta de cereais, um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, e esta foi a oferta de Natanael, filho de Zuar. No terceiro dia foi Eliabe, filho de Elon, chefe dos filhos de Zebulon. A oferta dele foi um prato de prata, pesando 1,560 kg, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite para oferta de cereais. Um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para o sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, e esta foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia foi Elisur, filho de Sedeur, chefe dos filhos de Ruben. A oferta dele foi um prato de prata pesando 1,560 kg, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite para a oferta de cereais, um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para a oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, e esta foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. No quinto dia foi Selumiel, filho de Zurissadai, chefe dos filhos de Simeão. A oferta dele foi um prato de prata pesando 1,560 kg, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha, amassada com azeite para oferta de cereais, um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, e esta foi a oferta de Selumiel, filho de Zurissadai. No sexto dia foi Eliasaf, filho de Deuel, chefe dos filhos de Gade. A oferta dele foi um prato de prata pesando 1,560 kg, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite para a oferta de cereais, um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, e esta foi a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. No sétimo dia foi Elissama, filho de Amiúde, chefe dos filhos de Efraim. A oferta dele foi um prato de prata pesando 1,560 kg, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário,
ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite para oferta de cereais. Um recipiente de 120 gramas de ouro cheios de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para oferta pelo pecado. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. E esta foi a oferta de Elissama, filho de Amiúde. No 8º dia foi Gamaliel, filho de Pedazur, chefe dos filhos de Manassés. A oferta dele foi um prato de prata, pesando 1 kg 560 gramas, uma bacia de prata, pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha, amassada com azeite, para oferta de cereais, um recipiente de 120 gramas de ouro, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No 9º dia foi Abidã, filho de Gedeoni, chefe dos filhos de Benjamim. A oferta dele foi um prato de prata, pesando 1 kg 560 gramas, uma bacia de prata, pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite para oferta de cereais, um recipiente de 120 gramas de ouro, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, e esta foi a oferta de Abidã, filho de Gideoni. No 10º dia foi Aiezer, filho de Amissadai, chefe dos filhos de Dan. A oferta dele foi um prato de prata, pesando 1 kg 560 gramas. Uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite para a oferta de cereais. Um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, e esta foi a oferta de Aiezer, filho de Amissadai. No 11º dia foi Pagiel, filho de Ocrã, chefe dos filhos de Azer. A oferta dele foi um prato de prata pesando 1 kg 560 gramas, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite para a oferta de cereais, um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No 12º dia foi Airã, filho de Enã, chefe dos filhos de Naftali. A oferta dele foi um prato de prata pesando 1 kg 560 gramas, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite para oferta de cereais, um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Airã, filho de Enã. Esta é a dádiva feita pelos chefes dos filhos de Israel para a dedicação do altar, no dia em que foi ungido. 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 recipientes de ouro. Cada prato de prata de 1 kg 560 gramas e cada bacia de 840 gramas. Toda a prata dos utensílios foi de 28 quilos e 800 gramas, segundo o peso padrão do santuário. 12 recipientes de ouro cheios de incenso, cada um de 120 gramas, segundo o peso padrão do santuário. Todo o ouro dos recipientes foi de 1 kg 440 gramas. Todos os animais para o holocausto foram 12 novilhos, carneiros, 12, 12 cordeiros de 1 ano, com a sua oferta de cereais, e 12 bodes para a oferta pelo pecado. E todos os animais para o sacrifício pacífico foram 24 novilhos, os carneiros, 60, os bodes, 60, os cordeiros de 1 ano, 60. Esta é a dádiva para a dedicação do altar, depois que foi ungido. Quando Moisés entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor, ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins. Assim lhe falava. Uau, que sensacional, né? Esse final. Enfim, chegamos aí ao fim de mais um dia, o dia 44. Glória a Deus pela sua vida, pela sua companhia. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar um comentário, deixar um joinha aqui para apoiar esse trabalho. E até amanhã. Que Deus abençoe a sua vida.